Olá, queridos amigos, especialistas de ala, líderes das estacas, especialistas de estacas de autossuficiência. Vamos iniciar hoje o nosso quinto e penúltimo módulo de minha busca por emprego, a famosa BAE. E hoje nós vamos falar sobre entrevistas, né? Nos módulos anteriores, nós aprendemos como fazer um comercial de 30 segundos, como utilizar as palavras de poder, como trabalhar o currículo de maneira que você possa chegar nesse ponto, nas entrevistas. Então, todos os módulos anteriores, eles combinaram para que nós tivéssemos o quê? Chegar e fazer uma excelente entrevista. A gente sabe que se você não fizer um bom currículo, se você não fizer um bom networking, se você não fizer uma boa estratégia de como conseguir as vagas, vai ser quase que impossível você chegar nesse ponto aqui, né? A não ser que você tenha aí um tio empresário, alguém muito conhecido, mas mesmo assim, se você não tiver uma certa habilidade para convencer o seu tio de que você é o seu parente, que você é a pessoa ali que vai trazer lucro para ele, vai ser bem difícil, né? Então, vamos iniciar aqui, lembrando que todos os nossos treinamentos foram gravados, estão online lá no grupo de especialistas e que vocês podem ter acesso. Lembrando, pessoal, que é muito importante que vocês apliquem isso quanto antes nas estacas de vocês, nas alas, para que os membros desempregados eles possam ter acesso a essa ferramenta poderosa, tá bom? Vamos iniciar, então, o nosso treinamento aqui, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a busca acelerada de emprego, tá? Hoje, o módulo 5 são as entrevistas. Deixa eu ver quem está conosco aqui hoje, que acabaram de chegar. Oi, Lindy, seja bem-vinda, estamos gravando aqui, tá? Qualquer dúvida, você pode falar. Consegue me ouvir bem? Então, sim. Perfeito. Deixa eu colocar o meu áudio aqui. Eu estava sem o meu áudio. Agora sim. Então, hoje nós vamos começar o módulo 5 sobre as entrevistas de emprego, né? Então, nesse momento aqui, nós temos exatamente 5 minutos para fazer as nossas considerações. Então, aqui os membros, eles vão se apresentar. Cada um deles vai se apresentar, principalmente os mais novos que entraram no grupo agora. Lembrando que esse aqui é o 5º encontro. E aí você vai ter pessoas que já estão, né, no grupo e outras que não estão no grupo, tá? Então, aquelas que estão chegando agora se apresentam. Temos uma pequena abertura com uma oração, citações e escritura de slides iniciais. Nós relembramos aqui a apresentação do programa Busca Acelerada de Emprego, que é o 15-10-12, identificar 15 recursos, fazer 10 contatos e 2 entrevistas de emprego. Vamos apresentar as técnicas de entrevista de emprego, o encontro, o compromisso do encontro e compartilhamento de recursos e encerramento. O Elder James E. Faust falou certa vez: a perseverança é demonstrada por aqueles que não desistem mesmo que os outros digam que é impossível, né? Então, talvez alguns de vocês aí vão pensar, poxa, é tão difícil conseguir um emprego, ou é tão difícil fazer com que esse irmão entre na BAE, ou é tão difícil fazer com que eles cumpram 15-10-2. Mas a perseverança é isso aqui, ó. Aqueles que não desistem, mesmo que os outros digam que é impossível, né? Então, você vai ficar com a gente até o final, Lindy? Vou sim. Perfeito. Você tá toda corintiana hoje. Então, nesse momento aqui, Lindy, é a hora de relatar as tarefas deixadas, né? Então, toda aula tem isso aqui. O participante vai falar o nome dele, quantos recursos ele levantou, quantos contatos eles fizeram, reuniões e entrevista. Então, aqui nesse exato momento, você vai identificar aqueles que são bons, já fizeram, para ajudar aqueles que estão começando hoje ou aqueles que têm muita dificuldade. Então, se você tiver 10 aqui, claro que os 10 você não vai conseguir fazer com que eles falem 1 minuto, tudo isso. Então, você vai identificar um bom, um que faz bem direitinho, vai identificar um que está ali meio arrastado e outro que não faz nada. Então, você pode identificar João, Carlos, Roberto. João, fala para mim quantos recursos foram levantados essa semana, tá? Quantos recursos, quantos contatos você fez e quantas entrevistas. E aí ele vai falar.
E aí você fala o seguinte, tá, você teve dificuldade? O João, que é muito bom, ele vai dizer que não. Mas, em compensação, o Ricardo, o Carlos lá, pode ser que tenha alguma dificuldade. E você vai perguntar qual foi o desafio deles, né? E vai perguntar para o que fez tudo bem, perguntar como é que você conseguiu fazer tudo isso, já que os outros candidatos não conseguiram. E aí ele vai poder falar um pouquinho, lembrando o nosso tempo aí de 10 minutinhos sempre, tá? Deixa eu colocar meu videozinho aqui para a Lindy ficar me olhando. Muito bem. E aí, nós vamos sempre perguntar se conseguiram preparar 6 declarações de poder, né? A Regiane está chegando aqui com a gente também. Seja bem-vinda, Regiane, ao nosso treinamento. Então, sempre perguntar se eles fizeram as 6 declarações de poder. Nós aprendemos isso na aula anterior sobre declaração de poder. Mas eles precisam fazer? Sim, precisam. Faz pelo menos 2 declarações para cada vaga, que às vezes é uma vaga de analista, às vezes é uma vaga ali de supervisor, às vezes é uma vaga de gerenciamento. Então, para cada uma das vagas, eles precisam ter uma declaração meio que diferenciada. Lembra que eles vão identificar as qualidades deles, vão dar um exemplo, vão dar o resultado e vão conectar as habilidades dele ou experiência com a necessidade da empresa. Então, nesse momento aqui, a gente vai pedir para os candidatos fazerem uma apresentação, né? Se apresentarem dando algum exemplo do que fizeram. Tá? Então, aqui nós vamos ter, nesse momento, 10 minutinhos. As entrevistas, elas são uma das últimas etapas para conseguir o bom emprego. O propósito da entrevista é receber uma oferta de emprego. Então, nós iniciamos lá na nossa baia, lá no 15-10-2, identificando recursos, 10 contatos, 2 entrevistas, ensinamos a fazer um currículo. Então, nós estamos aqui no penúltimo encontro. Então, a gente imagina que nesse aqui, os candidatos eles já aprenderam a fazer um bom currículo, atualizarem currículos, a fazerem contatos, a fazer um comercial 30 segundos, palavra de poder. Então, isso aqui a gente vai ensinar nesse momento aqui como fazer uma boa entrevista, uma vez que todas as etapas foram bem executadas, eles estão agora na frente do entrevistador. Então, só falta ali mais um passinho para ele chegar no sucesso do emprego. Gente, pode ler para nós, por favor? O Senhor prometeu: se estiveres preparado, não temereis. Doutrinas e Convênio 38:30. Se você se preparar bem, você pode substituir o medo pela confiança. Perfeito, tá? Então, nesse momento aqui, o entrevistador sabe que o candidato está nervoso e o candidato sabe também que ele está nervoso e pode não ser contratado. Mas também precisa entender que se ele se preparou bem, todas as dicas que nós demos, de conhecer a empresa, saber o nicho que a empresa trabalha, se ela tem certificações, ele vai fazer uma entrevista bem bacana. Ontem eu estava lendo sobre como aplicar para um mestrado no exterior, que eu até passei para vocês. Ele estava falando que um dos requisitos vai ser uma entrevista. E ele dá até uma orientação para a entrevista. Ele fala que a entrevista é um bom momento para você conhecer a instituição e um momento para você falar um pouquinho de você para a instituição. E eles falam lá, seja honesto, não precisa dizer ou temer só porque você tem pouca experiência, você não pode ser contratado. Você não sabe o perfil que a empresa está buscando. Naquele momento eu senti ali, lendo aquilo, que eles trabalham muito a questão da diversidade. Então, eles vão misturar uma classe com pessoas que têm muita experiência de mercado com pessoas que não têm experiência nenhuma. Então, eles falam assim, a gente preza muito, valoriza muito a diversidade. Então, não precisa mostrar uma coisa que você não é. De repente, você vai querer mostrar uma coisa para a empresa que você não é, você acaba se tirando do processo seletivo. Então, sempre mostra a sua realidade. Então, aqui é isso mesmo. Então, se o aluno tem muito, se o candidato tem muita experiência executiva, vai falar da experiência executiva. Se é operacional, vai falar da operacional. Tá? Então, nessa preparação para uma entrevista, tem coisas bem interessantes que a gente colocou aqui, tá? E que o parceiro lá, o empresário, o entrevistador, a pessoa que conecta com o emprego, você é o emprego, você precisa ser pontual, vestir-se adequadamente, ter uma atitude e comportamento adequado. Lembre-se que pontualidade tem um ponto ali, né? No mínimo ali e no máximo ali, na verdade, 30 minutos antes. Também eu não posso chegar 2 horas antes para uma entrevista. Isso acaba atrapalhando o entrevistador, que sabe que você está na recepção e ele não estava te esperando. Então,
Qual é o momento certo? Eu geralmente gosto de chegar entre 40 minutos e 30 minutos antes. Esse período aí é bem legal também, tá? Vestir-se adequadamente não é estar sempre de terno e paletó, não. É adequado pro teu cargo, né? Se é um cargo operacional, você não vai chegar lá de gravata e roupa social que você vai destoar com o que a empresa está procurando, né? Se é uma empresa de engenharia e você é um engenheiro, por exemplo, você geralmente a primeira entrevista ali é no processo seletivo, no escritório, eles fazem algumas coisas, depois você vai com o engenheiro. E geralmente é lá no canteiro de obra. Então, geralmente o engenheiro, se você analisar, ele tá de jeans, tá com uma bota e com uma camisa de botão, e é dessa maneira. Então, você vai, para não destoar, você vai dessa maneirazinha, tá? Analisa, verifica. Eu lembro de um candidato que falou que ele foi para uma entrevista de emprego para ser frentista, né? De posto de combustível, ele foi de paletó, né? E ele estava destoando com aquela fila enorme, estava todo mundo de camisa, alguns de camisa polo, mas não é muito comum aqui, estava de camisa de algodão mesmo, um jeansinho, um tênisinho surrado, e ele estava de paletó e gravata naquele solzão, né? E aí ele pôde contar pra gente que a pessoa até conversou com ele, mas ela foi muito curiosa, saber por que ele estava vestido daquela maneira para uma entrevista de frentista, que é um trabalho operacional, né? Então, é vestir-se adequadamente. Se ele foi contratado, não lembro. A história dele ficou mais impactada, porque como ele estava vestido ali, eu estava imaginando, coitado, suando, e o pessoal devia estar achando graça dele ali, né? Então, demonstrar habilidades e ter um comportamento que faça o recrutador acreditar que você é o melhor recurso para a empresa, tá? Então, nós mostramos lá no comercial 15, no comercial 22, Palavra de Poder, que tem algumas habilidades para você mostrar que você é a pessoa certa ali, né? Não precisa falar muita coisa, 30, 40 segundos no máximo. Vocês têm alguma dúvida com relação a essa parte aqui? Preparar-se para a entrevista? Não? Não. Tá bom. Nós separamos aqui, e não é só isso, tá? Nós separamos aqui, que eu acho que nós poderíamos mostrar alguns desses itens, mas pode ser algumas outras variações também. Então, nós prezamos aqui a vestimenta formal, geralmente ela vem com uma gravata, geralmente ela vem com um paletó. Isso vai depender muito do nicho. E tem o casual, que é o casual business. Uma vez eu fui para um treinamento em São Paulo, eu fiquei traumatizado, porque o meu chefe, a gente perguntou assim, chefe, e o meu chefe ele é muito formal. Qual que é, a gente sempre tem pergunta assim, qual que é a vestimenta para o treinamento e qual que é a vestimenta para os passeios, né? Então, ele varia muito do formal para o casual business. O casual business. Aí eu fiquei, o que é esse casual business, gente? Eu procurei na internet, no Google, e cada um trazia um negócio diferente. Eu fiquei doido, né? Porque eu não queria destoar. Então, para eu não errar, eu sempre levava uma roupa social e uma calça jeans, né? Mas eu nunca usei a jeans, eu nunca tive coragem de usar jeans lá, né? Então, o que ele falou para mim? Laura, você só tira a gravata, você vai ficar bem casual. Tirou a gravata, você vai ficar bem. Então, aqui é uma variaçãozinha, você tem ali uma calçazinha, uma camisa de botão, uma polozinha, tá? E tem um nome dessa calça, que eu esqueci o nomezinho, que ela é aquela coloridinha, você pode utilizar também, né? E para as meninas, é isso daí, mas também tem algumas variações em cima disso, tá? Não é só isso. Mas, para tirar algumas dúvidas das meninas, a gente botou aqui o casual, bem casual também. Colocamos ali um jeans, né? Um sobretudozinho ali. E uma coisinha ali sem uma camisa comprida por baixo. Então, pode ser também dessa maneira. E o formal, você sempre vai utilizar uma camisa, manga comprida ali por baixo, do blazerzinho, ou uma camisa, um blazer com uma saia até o joelho ali, tá? Mas pode ser alguma coisa parecida entre pode. Aqui é só um exemplo que a gente colocou para que não paire dúvida, né? Então, nem mais, nem menos, mas o legal mesmo é você entender qual que é o nicho daquela empresa. Você vai se vestindo de acordo com qual é o nicho, né? Se é operacional, você usa uma roupa mais operacional. Se é uma coisa mais descolada, mais descolada. Por exemplo, a Chili Beans. Para trabalhar no Chili Beans, você tem que ser muito descolado, né? Então, pintar o cabelo de roxo ali, um óculos bem diferenciado, umas tatuagens, né? É o público dele, né? Uns piercing, uns 1000 brincos, aquilo lá é o público dele. Eu, por exemplo, eu não tenho esse perfil da Chili Beans. Eu chego lá, tô fora totalmente, né?
Eu Então, também. exatamente. Então, cada um, você tem que trabalhar dentro do seu nicho ali. O que é, aquela empresa ali é uma empresa de segurança no trabalho. Então, qual que é o nicho? É uma empresa ali de advocacia. Qual que é o nicho, né? Então, analisa, dá uma olhada, procura, e é bem legal isso daí. Hein, Lauro? Oi. Outra coisa que eu gosto de dar instrução para as meninas. Não exagerar na maquiagem e perfume. Exato. Isso mesmo. Maquiagem, porque Porque maquiagem, assim, aquelas maquiagem de show, é totalmente de uma maquiagem, assim, para você ir numa entrevista. Porque, assim, tem gente que realmente a gente tem que instruir tudo, até o perfume. Gente, perfume muito forte, não. O entrevistador vai sair com a dor de cabeça. Então, tem que ter cuidado até nesses detalhes aí. perfeito. Eu E sempre estou passando para elas. é bem legal você ter levantado isso, Regina, Regiane, porque, por exemplo, eu já entrevistei alguns candidatos que eu senti o mau hálito dele assim a 3 metros de distância, né? E eu falo, gente, se você tem um problema estomacal ou algum outro problema, faz o seguinte, você não vai conseguir sentir o seu mau hálito. Masca um chiclete de hortelã, que pesquisa fala que esse é o melhor. Masca um chiclete de hortelã, antes da entrevista lá, antes de chegar no escritório lá, tira um chicletinho. Se você puder chegar antes lá, ir no banheiro, dar uma escovadinha, legal, beleza, tudo bem. Mas tenha muito cuidado com isso, porque isso causa um impacto tão grande que eu já vi muita gente não contratando por causa disso. Eu mesmo já, por exemplo, o bispo me indicou um irmão aqui da estaca. A vaga era para cozinheiro, né? E esse irmão, ele trabalha com alimentação. Aí eu falei, bispo, era aqui da nossa estaca, tem uma empresa aqui na nossa região que está precisando de um cozinheiro. E essa era uma empresa muito, muito chata. Era uma irmã que é muito chata que eu digo assim, muito exigente, então ela não faz acepção assim, se é membro, eu vou dar uma brechinha, se não é não membro, não é assim não, ela trata todo mundo igual, né? Ela falou, foi bem clara comigo, Laura, eu confio em você, eu sei que você vai trazer para mim pessoas boas. Eu preciso de um cozinheiro e de auxiliar de cozinha. Ela tem uma franquia em 2 shoppings aqui. E aí, um dos bispos falou, tem esse irmão, e eu conheci o irmão. Sempre falo no network, gente, vocês precisam se apresentar para mim de uma maneira bem tranquila, para eu não ter medo de indicar vocês. E esse irmão, ele tem um hábito de não tomar banho, né? Tem um hábito de não tomar banho, tem um hábito de higiene. E eu digo, não vai casar, né? Tem outros irmãos que eu conheço também que tem problema de mau hálito, isso não vai dar match, né? E aí eu fui bem claro lá com o irmão, falei, olha, eu não posso indicar essa pessoa, porque essa pessoa ela tem alguns requisitos que não vai bater. Então, cuide da higiene pessoal, né? Se tem uma barbona, vou dar uma paradinha na barba, não precisa estar aquele negócio assim, né? Dá uma paradinha na barba e tal. Se eu gosto de cabelo grande, dá uma paradinha, dá uma amarradinha no cabelo, faz uma coisa bem legal. Tá? Eu Então, também falo isso, questão de higiene. Aí às vezes, irmã, mas eu não tenho muita roupa chique. Eles vêm falar da roupa, né? Não tenho uma roupa chique para ir na entrevista. Eu falo, olha, a questão não é a roupa ser chique. É estar aseada, limpa, passada. A questão é essa aí. Perfeito. Regiane, leia para nós aqui quais são os 10 maiores erros durante uma entrevista de emprego, por favor. Chegar atrasado na entrevista, deixar o telefone ligado durante a entrevista, parecer arrogante, excesso de humor e piadas, sem entusiasmo, sem informações da empresa, não responder perguntas, ser rude com recepcionista ou assistente, falar mal do último emprego ou chefe, não fazer perguntas sobre o emprego. Então é isso. É o que você gostaria, é empatia, né? Então, às vezes, eu ensino muito assim, comercial de 30 segundos e palavra de poder. Aí, às vezes, o candidato que eu estou treinando, ele fala o seguinte, nesse tom que eu vou falar assim, eu sou muito dinâmico, eu sou enganjado e adoro desafios. Eu falei, gente, eu quase durmo com esse teu comercial, né? Então, você tem que ser assim, olha, eu sou um cara arrojado, eu gosto de desafios, eu sou muito dinâmico. Então, você tem que transparecer isso. Então, eu sou muito dinâmico, eu sou arrojado e adoro desafios. Eu digo, cara, o que você está falando, o teu corpo não está acompanhando, né? Então, você gravou isso de alguma coisa que não é sua e você trouxe para você. Não, seja real, né? Isso daqui.
Na linguagem corporal aqui, a Lindy vai ler para a gente aqui. O que é que o entrevistador, que geralmente é um analista comportamental, na hora que você está na frente ali, ele te observa tudo. Desde quando você está entrando, como você bate a porta, como você se senta. E a Lindy vai olhar aqui para a gente como é que é feita essa leitura da linguagem corporal. Ó, a Lindy está... Ela parou lá. Então, deixa eu ler aqui. Então, olha, 67% dos entrevistadores não olham nos olhos do entrevistador, tá? 38% não sorriem, talvez seja nervosíssimo, mas você tem que treinar isso em casa, né? Tem que dar um sorrisinho assim, tem que ser simpático. 33% tem péssima postura, 21% cruza os braços. Gente, na hora que você cruza os braços, você está fazendo um sinal de resistência. Isso é resistência, você não pode cruzar, né? Você tem que ter um movimento bem aberto, assim. Cruza as pernas, também é uma questão de resistência, né, na parte inferior, então você não pode estar cruzando as pernas. Coloca as perninhas juntinhas, assim. Usa muito gesto, sabe? Aquelas pessoas que falam, assim, parece estar falando em libras, né? Eu tenho um colega na faculdade que eu até falei para ele, Tiago, você já viu que você nasceu para fazer libras, porque você toda hora está fazendo assim, gestos, né? Aí disse, não, Laura, para com isso. Ele faz assim, não, Laura, para com isso, você está vendo? Nossa, né? Então, toda hora fazendo gesto, o americano fica louco com a gente, né? Que toda hora a gente está fazendo assim, ó. Toda hora. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz gesto, né? Esse cara tá doido, né? Esse cara tá doido, faz isso aqui. Então, usa muito gesto, isso trabalha porque chama atenção para os teus membros superiores. Muda muito de postura, a hora tá assim, a hora tá assim, a hora tá assim, né? Eu sei que tem o nervosismo, mas precisa manter uma postura ali. Mexe demais os cabelos, o rosto, né? Cabelo, rosto, tem um aperto de mão fraco. Então, o que é que a psicologia fala, né? Se você tem um aperto de mão muito forte, você está sendo ali agressivo. Se tem muito fraco, você está sendo inseguro, né? Você não está mostrando uma postura de que confia na outra pessoa. E 33 tem muita ansiedade. Lauro, como é que eu faço para melhorar isso? É treinamento. Então, você tem que olhar nos olhos, tem que sorrir, tem que mostrar empatia, tá? Tem alguma coisa a mais, Regiane, que você gostaria de acrescentar nessa linguagem corporal? Não, acho que foi abordado tudo. Só que eu ia comentar que eu odeio aperto de mão fraco. A minha sogra, É muito ruim. cada 10 apertos de mão que ela dá em mim, parece que ela tá com nojo. Aí eu falei, minha sogra, a senhora tem nojo de mim? Ela faz na pontinha do dedo, assim, ó. A gente tem essa impressão mesmo. Eu digo, a senhora não aperte forte, né? Ela aperta assim, ó, do ladinho assim, como se tivesse com nojo. Faz assim, ó, tudo bem? Aí eu digo, não. Da mesma forma, eu não gosto daqueles apertos que a pessoa sacode meu braço. Falta quebrar, né? É horrível, né? Também. Nós temos aqui transformar pontos fracos em fortes, né? Essas perguntas buscarão uma fraqueza ou identificação de pontos fracos e negativos. O propósito é que você transforme os pontos fracos em pontos fortes. Demonstre como superou a dificuldade ou o que aprendeu com ela. Pense sempre, o que o entrevistador quer saber com essa pergunta. Então, sempre tem uma perguntinha assim. Quais são os teus maiores desafios hoje? Quais são os teus pontos fracos, né? Ele não necessariamente quer saber teu ponto fraco, mas ele quer o quê? Identificar ali o que você está fazendo para melhorar. Por exemplo, você pode dizer, olha, eu esqueço demais as coisas. Eu tenho uma dificuldade de gravar. Entretanto, eu gravo tudinho. Eu tenho uma agenda que eu vou escrevendo tudinho, vou fazendo checklist. E para isso, eu estou trabalhando muito a minha mente. Então, eu faço jogo de memória, estou fazendo xadrez, estou aprendendo música, estou tocando um instrumento. Então, você está transformando essa tua dificuldade em um ponto forte, tá? Então, se ele perguntar, alguns candidatos, a gente pergunta assim, qual é o teu maior desafio hoje para trabalhar numa equipe? E ele não sabe responder. Então, e outra pior ainda, quando você pergunta assim, qual são os pontos fracos? Ele não sabe responder. Tem candidato, de cada 10 que eu faço, pelo menos 6 não sabem responder essa pergunta. Então, o entrevistador, ele quer saber se você consegue ser analista e fazer uma autoanálise de si, propor ali uma solução e executar aquilo, tá? Então, sempre transforme os teus pontos fracos em pontos fortes na entrevista. Então, olha só aqui, nós temos um exemplo, falando de pontos fracos. Eu tenho certa dificuldade em me organizar com muitas tarefas simultâneas, mas aprendi um método que está me ajudando. No meu último emprego, tive uma situação em que precisava
desenvolver muitas coisas de uma só vez. Então, busquei por técnica de organização que fizeram a diferença para que eu cumprisse os prazos estabelecidos. Por exemplo, organiza as tarefas em listas de prioridade. Uma coisa bem legal que o candidato pode botar aqui, nós temos alguns aplicativos muito bons. Você vai fazendo checklist ali, transforma aquilo multitarefa, organiza por pessoas e você consegue fazer isso. Então, se ele tem dificuldade de se organizar, usa o aplicativo. Pode ser colocado aqui também. Um outro exemplo, tenho um pouco de receio de falar em público para muitas pessoas. Houve uma ocasião em que precisei fazer uma apresentação, estava muito nervoso. Procurei me preparar com antecedência. Estudei todo o conteúdo e fiz um breve curso online sobre oratória. No fim, deu tudo certo. Quer dizer, o candidato, ele não tem mais receio de falar em público? Tem sim. Só que ele achou, naquele momento, uma oportunidade de crescer, de transformar o ponto fraco dele no ponto forte, né? Então, o candidato ele vai ter que se autoconhecer, porque vai vir uma pergunta dessa. E sempre eles vão analisar assim, mostre no seu trabalho anterior alguma coisa que mostrou um ponto fraco, que você usou de algumas ferramentas, utilizou de alguma outra atividade sua dinâmica, que você conseguiu sobrepujar aquilo. Então, ela vem disfarçada nisso também, tá? Então, falando de pontos fracos. Nós temos um vídeo aqui para mostrar para vocês. Todos esse treinamento, eles estão com vídeos, tá? Consegue ver aqui a minha tela, Regiane? Que está abrindo? Estou vendo o slide. Só o slide, é? Você não está vendo aqui o site? Está travando um pouco. Tá. Acontece também. Da outra vez aconteceu a mesma coisa. Então, quando acontece isso, você sempre pergunta, vocês estão conseguindo ver meu vídeo? Então, o que é que você faz? Faz de novo stop share e fazer o share. Agora apareceu, né? Sim. Perfeito. E aqui tem. Tá conseguindo ouvir? Estou. Muito bom. Você poderia me dizer qual foi o último erro que você cometeu, por que aconteceu e o que você fez a respeito? Que tipo de pergunta é essa? O que ele está procurando? O motivo do erro é lógico? Ela sabe o que fez de errado? Ela resolveu o problema? Sei o que ele está procurando. Vou transformar um ponto negativo em positivo. Lembro de uma vez quando o meu gerente pensou que eu tinha perdido um prazo, mas o que realmente aconteceu foi que eu não tinha comunicado totalmente algumas mudanças do cliente. E a partir desse dia, sempre me certifico de... Esse foi um dos primeiros vídeos que foram feitos na igreja. Sempre me certifico de que as coisas foram feitas corretamente, tá? Então, o que acontece aqui? Eu participei de algumas entrevistas como candidato, isso na década de 2000, no início do século 21, e há uns 7 anos atrás. E eu vi a diferença, deixa eu ver, você consegue ver a minha tela agora, do link? Sim. Perfeito. E eu vi a diferença de como que eles fizeram a pergunta antes. Antigamente, eles falavam muito assim. Ainda tem empresa que fala assim, tá? Cite pontos fortes e pontos fracos, aquele mais direto. Mas a maioria das grandes empresas hoje, elas estão fazendo como esse exemplo aqui. Cite um exemplo, eu fiz uma entrevista dessa na Vale, dessa mais moderna na Vale. Eu fiz uma entrevista dessa mais moderna, onde foi, senhor? Eu não lembro agora. Eu não sei se para a Honda, mas as grandes empresas elas estão utilizando assim, contextualizando o processo, não perguntando direto. Então, é uma coisa mais complexa, porque você vai ter que pensar um pouco, analisar e ver o que você fez lá, relacionando com uma pergunta dela. Tá? Tem uma outra aqui também. Provavelmente vou ter que fazer o stop share de novo. Fazer o share. Abrindo aqui para mim. Agora, como faço para chamar a atenção e ser uma boa escolha?
É a continuação lá das entrevistas. Então, aqui estamos com José, o entrevistador, e Sofia, a candidata à vaga de emprego. Agora, José fará algumas perguntas básicas e a cada pergunta pause o vídeo e converse sobre como a Sofia deve respondê-las. Prontos? Olá, Sofia. Me fale um pouco sobre você. Então, grupo, o que o entrevistador quer saber e quais ferramentas a Sofia pode usar para responder à pergunta? Nesse momento, vocês podem dar uma pausa aqui no vídeo. Provavelmente as ferramentas que ela pode utilizar, qual é que é aqui, Regiane? Você lembra? Fale-me sobre você. Comercial de 30 segundos. Perfeito, né? A gente também respondeu. É isso daí. E se ele vier com outras perguntas, eu posso emendar aí com palavras de poder, tá? Então, vamos ver aqui. Ela poderia usar uma declaração de poder ou talvez um comercial de 30 segundos e transformar um ponto negativo em positivo. O que acham? E aqui ele pede para pausar o vídeo. Já deu spoiler lá, né? Bom debate. Agora, isso é o que o entrevistador realmente quer saber. Ela pode me dar uma resposta breve? Ela é qualificada para o emprego? Considerando o que o entrevistador está pensando, a Sofia poderia se beneficiar com um comercial de 30 segundos, certo? Primeiro, gostaria de agradecer pelo seu tempo. Sou candidata à vaga de gerente de contabilidade e tenho 6 anos de experiência em contas a pagar, contas a receber e contabilidade geral. Também liderei uma equipe de 5 contadores e juntos conseguimos diminuir nossas despesas esse ano em 15%, ao mesmo tempo em que aumentamos nossa produção em 23%. Tenho diploma de contabilidade e registro no Conselho Regional. E embora eu seja muito focada no trabalho, gosto de um bom jogo de futebol nos fins de semana. Vamos para a próxima pergunta. Ótimo, obrigado. Agora, quais são alguns de seus outros pontos fortes? O que vocês acham? O que o entrevistador está procurando? E qual ferramenta a Sofia poderia usar para responder? E agora, o que é que ele está buscando e o que é que ela pode responder? Ele pergunta aqui quais são teus outros pontos fortes, né? Declaração de poder, sei lá. Pode usar uma declaração de poder. Naquele último slide, nós vimos como transformar pontos fracos em fortes, né? E agora ele está perguntando quais são seus outros pontos fortes. Eu usaria aí também declaração de poder, tá? Eu posso utilizar um comercial 30 segundos? Não, nesse momento acho que não daria mais, porque nós utilizamos lá no primeiro. Mas a partir do momento eu utilizo bastante declaração de poder, tá? No primeiro, a resposta dela, ela utilizou comercial 30 segundos com algumas palavras de poder ali também, tá bom? E vamos ver aqui que ela vai fazer uma listagem, mas vocês viram que ela utilizou ali dados absolutos e percentual também, né? Isso é muito importante para um entrevistador. Ele quer saber de dados. Resultados, né? Resultados. Obrigado por esse debate. Vamos ver o que José realmente quer ouvir. Ela possui as habilidades que precisamos? Ela pode compartilhar resultados específicos? Considerando o que José está buscando, a Sofia pode usar uma declaração de poder como esta. Vou dar-lhe alguns exemplos. Há alguns meses, falei com o meu chefe que estávamos perdendo $3.000 por semana com pagamentos atrasados. A princípio, ele não acreditou, mas mostrei-lhe os números e ele me pediu para resolver o problema. Em 3 meses, fui capaz de reduzir os pagamentos atrasados em uma média de 30 dias por fatura. Acredito que posso trazer essa habilidade para ajudá-los na Sports Corporation. Que bom, obrigado. Ok. Vamos para outra pergunta. Uma que todos odiamos.
Agora, me fale um pouco sobre seus pontos fracos. O que o entrevistador está buscando agora? E qual ferramenta a Sofia pode usar para respondê-lo? Guide, se fosse você, o que você responderia para o entrevistador? Quais são os seus pontos fracos? Eu ia maximizar maximizar o meu ponto forte. Eu não ia falar do fraco. Fraco eu ia transformar em forte. Eu tenho vários pontos fracos. Eu não vou nem falar nessa live aqui para meu inimigo não ficar sabendo. Exatamente, né? Você fala dos pontos fracos e aí você transforma ele em pontos fortes, como nós acabamos de ver. Acho que você tinha caído quando a gente viu essa parte. Ok. Vamos ver o que o entrevistador está pensando agora. Ela está ciente de seus pontos fracos? Ela sabe o que fazer com eles? Considerando que é isso que José está buscando, como a Sofia pode transformar um ponto negativo em positivo? Bem, há alguns meses uma pessoa veio até mim e disse que eu estava pressionando muito nossos clientes ao ajudá-los a pagar suas faturas em dia. Acho que eu apenas sentia que eles deveriam manter seus compromissos. Mas uma vez que me disseram isso, coloquei um bilhetinho no meu telefone que dizia: lembre-se dos clientes. A partir de então, concentrei-me mais nas necessidades dos clientes e no mês passado, ganhei o prêmio de melhor atendimento ao cliente. Que bom, Sofia. Obrigado. Agora, aqui vai uma última pergunta, bem comum. Por que você quer trabalhar para nós? O que o entrevistador quer saber? E qual ferramenta a Sofia pode usar? E agora, Regiane, qual é a resposta que você daria aí? Por que você quer trabalhar para nós? Eu acho difícil essa pergunta. Lindy, o que você responderia? Eu acho que quando o entrevistador faz esse tipo de pergunta, é aquela conquista, né? Na verdade, é igual quando a gente vai namorar, a gente vai falar coisas que os outros não veem, só aquele olho apaixonado pode ver. A gente vai falar detalhes da empresa dele e coisas que os outros candidatos com certeza não vão falar, não vão observar. E ele vai ver que eu tenho um estudo de caso com relação à empresa, que eu conheço ele, né? Eu vi até um filme que o personagem lá do filme, ele fala quantos tipos de sorriso a moça tinha. Não, você tem tantos tipos de sorriso. Você tem um sorriso para alegre, você tem um sorriso para isso. Aí a moça, nossa, nunca ninguém me falou isso. Então é mais ou menos um tipo dessa sacada, assim. Mostrou os tipos de sorriso que ele tem que ninguém vai perceber. Legal. Nas palavras de poder também, utiliza-se você utilizar, né, o que você tem e linkar com a necessidade do cliente, que é essa paixão aí. Obrigado, Lídia. Vamos ver o que seria a resposta aqui. Isso é o que o entrevistador estava pensando. Ela fez alguma pesquisa? Ela sabe do que precisamos? Suas habilidades vão nos ajudar? Considerando o que o entrevistador quer, a Sofia poderia usar outra declaração de poder para responder. Bem, Sr. Martinez, na pesquisa que fiz sobre a Sports Corporation, fiquei sabendo que vocês vendem equipamentos esportivos e que em breve vão lançar alguns produtos inovadores. Quero fazer parte de uma equipe bem-sucedida e conheço um pouco sobre esportes e exercícios. No ano passado, fui treinadora de futebol voluntária e durante esse tempo ajudei o time a melhorar seu desempenho e sua resistência. Obrigado, Sofia. A Sofia usou essas ferramentas muito bem. Você também pode. Show de bola. Olha, vocês estão bem pra caramba, A viu? Sofia aí é perfeita, hein? Ela fez a BA em Imperatriz e a BA em Cidade Nova. Então é nesse momento aí que utiliza a pesquisa que a pessoa fez na empresa, né? Na Aí verdade, joga mais um- eu sempre ensino assim. A primeira pergunta, quando vem, fale-nos para você usa o comercial 30 segundos. O resto é só palavra de poder.
Taca ali palavra de poder, pode tacar que você não vai se dar mal, não, tá? Sempre você vai conseguir responder. Que a palavra de poder, você vai falar de uma qualidade, você vai dar um exemplo, mostra o resultado e linka isso com a necessidade do cliente. Perfeito. É que eu sempre penso assim, que quando o empregador pergunta faz esse tipo de pergunta, né? Por que eu devo te empregar? Por que eu devo te contratar e não contratar essa fila que está aí fora? Ou então, por que você acha que você merece o cargo e não todos os outros demais candidatos? Ele está querendo saber dele mesmo, como ela faz essa pesquisa aí. Ele não está querendo saber do entrevistado, ele está querendo saber o grau de conhecimento do entrevistado com relação à empresa. Perfeito. Olha, em todas as empresas, deixa eu ver, Agropalma, eu fiz entrevista, eu fiz uma entrevista com um rapaz lá para a área de alimentação, que eu cuidava da fábrica de margarina, e os caras lá perguntavam assim, uma pergunta, você fuma? Aí todo mundo falou não. Quando eu fui no banheiro lá, dar uma olhada no que tinha de bagana de cigarro, o pessoal ficava nervoso entre uma entrevista e outra e ia fumar lá. Eu digo, gente, os caras mentiram para mim, agora descobri quem é esse, né? Então, uma novidade que a gente está trazendo para vocês aqui, que hoje é muito comum, né? São as entrevistas online e chatbots. A gente trouxe essa novidade para vocês que não tem nos livros, a gente trouxe, foi até, eu dei uma dica lá também para eles, digo, olha, a gente estava construindo juntos isso aqui, naquele mesmo momento vocês são privilegiados, eu trouxe coisa para vocês, não foi? Que não tinha nem sido aprovado na área, não foi? Eu falei, olha, isso aqui a gente está aprovando, até mandei para a Regiane algumas coisas lá, não foi, Regiane? Olha, a gente não aprovou as coisas ainda, porque a gente vê a necessidade, né? Então, não tem lá no manual, minha busca por emprego, mas a gente trouxe algumas coisas que é uma necessidade nossa, né? Então, o fato de não mentir numa entrevista é muito importante, mas também isso é tão antigo quanto tão atual, né? E nós trouxemos outra novidade, que são as entrevistas online. As entrevistas online que eu tive antes na minha carreira foram tudo por audioconferência, né? Eu não tive essas entrevistas que nós temos hoje, os chatbots e os online, né? Que são chats, vão fazer pergunta. Eu já tive, por exemplo, a empresa me mandar um teste para eu fazer, nossa, e demorava tanto assim, sabe? 3 horas de teste para eu responder, para mandar para eles. Mas cara a cara, face to face, assim, eu não cheguei a fazer. Claro que eu estou aqui há 7 anos, né? Praticamente quase uma década. E nós tivemos nos últimos 2, 3 anos assim, uma revolução dentro da área de tecnologia muito grande. Então, os nossos candidatos, mais do que nunca, eles precisam estar preparados para isso, né? E aqui, como fazer as entrevistas online. Regiane, poderia ler para nós? Alguns cuidados são essenciais para aparecer frente a frente com o recrutador, mesmo que vocês dois estejam online. O processo não fica menos formal e é por isso que você precisa se preparar de forma adequada. Perfeito, tá? Então, independentemente se a gente está longe, a gente precisa estar adequadamente, né? Então, vamos investir adequadamente para uma entrevista. Eu vou conferir a minha internet, a qualidade, né, da rede Wi-Fi minha, se deu interferência ou não, para não cair, porque às vezes fica muito difícil. Às vezes o entrevistador ele pode estar pertinho, mas a empresa ela pode ser uma empresa de São Paulo. E aí você precisa passar por uma entrevista com o RH da empresa, depois passando pelo CRI você vai com o gerente do setor e depois você tem uma outra entrevista ali com o teu carregado imediato, né? Então, é muito importante você ter essa boa qualidade de internet. Eu falo hoje, a gente faz a BAE para líder desempregado, né? Regional também. Assim como nós temos dos missionários agora, nós iniciamos com líder desempregado daquelas 5 regiões nossas. E eu sempre falo para eles, tem uma dificuldade com a internet, cai a internet, paralisa. Eu falei assim, bispos, presidente, anotem isso no caderninho de vocês. A partir do momento que vocês começarem a trabalhar, vocês vão diminuir essa dificuldade de vocês. Ah, eu tenho só celular, não tenho laptop. Então, vocês vão comprar um laptop. Ah, minha internet aqui é muito ruim, não é banda larga. Vocês vão contratar um serviço melhor, tá? Escolha um lugar apropriado, silencioso e sem interrupções. Para vocês terem uma ideia, a gente estava fazendo a BAE para um candidato. Vocês acreditam que o candidato apareceu no celular balançando numa rede? Vocês acreditam nisso? Se balançando numa rede? Cara, ficava assim, ó. Aí vocês sabem...
Aí você sabe que a minha língua coça nessas horas, né? Não tem jeito, né? E eu, como mentor, tenho que falar. Eu digo, irmão, pô, gostei da sua rede aí, tá legal aí? Ah, tá legal essa rede. Tipo, nossa, que bacana. Eu acho que ele se tocou, né? Que da próxima vez ele estava sentadinho numa mesa, né? Assim, ele tá numa reunião de gerentes ali, né? Então ele precisa estar adequadamente ali, né? Então, prepare-se para a entrevista como se fosse presencial. Pesquise a empresa, saiba expressar bem suas habilidades e experiência e demonstre entusiasmo. Tenha papel e caneta à disposição. Então, numa entrevista, num treinamento, a gente precisa ter caneta, tem que ter papel para estar ali. Mesmo online, a gente precisa ter assim, ó, às vezes a gente está sendo medido por tudo, nosso comportamental, se a gente tem caneta, a internet não está legal, porque eles vão pensar o seguinte, poxa, a gente vai precisar dessa pessoa e ela vai ter que usar a tecnologia. Isso serve para tudo, irmão Lau? Não. Talvez alguns cargos, fique muito difícil que a gente peça com um cargo operacional ali, que a pessoa faça uma entrevista na videoconferência, mas pelo menos atender o telefone. Eu tenho alguns clientes meus que são líderes desempregados que não atendem meu telefone e eu fico muito preocupado. Eu chego para ele e falo assim, bispo, você precisa, e eu falo nessa mesma palavra, você precisa estar à minha disposição. Como assim, Lau? Toda vez que eu ligar, você precisa atender, porque se for um empregador, ele não vai ter a mesma paciência que eu tenho, ele não vai te ligar depois. Ele vai ligar uma vez, duas vezes. Se você não atendeu, ele vai partir para outro candidato. Então, você precisa atender. Às vezes, é mais fácil eu falar com a esposa do líder lá do que com ele, né? Eu fico, gente, se o empregador ligar, ele não vai conseguir essa vaga de emprego por causa disso. Então, a tecnologia, seja ela vídeo, ou audioconferência, ou simples telefone, você tem que estar com ela ligada, tá? Vocês gostariam de colocar alguma coisa aqui que eu não falei sobre entrevistas online? É que eu vi, já que aconteceu aqui, acho que um amigo do meu esposo da faculdade, que pediram para ele gravar um vídeo falando dele para uma vaga de trabalho. Perfeito. Não era online, mas ele tinha que gravar, tal, respondendo algumas coisas. Perfeito, obrigado por ter trazido esse assunto. As entrevistas, lembra do começar do 30 segundos? As empresas, elas estão pedindo que você fale de você também. Você pode mandar o currículo e um vídeo, tá? Então, isso começou há 1 ano e meio atrás, virou uma febre no momento. E assim, eu acho que ficou aí. Você, além do seu currículo, você faz um currículo eletrônico, falando de você. É bem legal. Obrigado, Regina, por ter trazido esse assunto. O que são esses chatbots aqui? São as conversas com os robôs. Hoje o sistema está muito ligado. Então, se você vai falar com o banco, você está falando com o robô. Você está falando com uma concessionária de energia elétrica, você está falando com o robô. Então, lembra da Revolução Industrial? E aí, depois, na década de 2000, nós viemos com a Revolução da Era da Informação, né? Que o pessoal até ficou com medo. Vamos trocar os homens pelos robôs. Mas criou-se outros postos de trabalho. Então, nós temos algumas identificações aqui da inteligência artificial nos processos seletivos. Lindy, poderia ler para nós? Sim. Chatbots. Atualmente, muitas empresas se utilizam de sistemas para fazerem uma entrevista de forma automatizada. Perguntas são gravadas e o candidato as acessa através de um link. Também podem ser feitos testes de capacidade técnica. Suas respostas e imagens são gravadas e o sistema selecionador farão a triagem dos melhores candidatos que prosseguirão no processo. Você deve se preparar para a entrevista com os mesmos cuidados que faria de forma presencial. Tenha atenção especial para a maneira de expressar-se, a linguagem utilizada. Você sabe muito onde é utilizado isso, que as pessoas nem se atentam? No Pathway, tá? Na hora que você está fazendo a prova, dependendo da velocidade que você responde, ele vai te dando uma pontuação. E se você responde rápido, ele aumenta o teu nível. E aquilo tem um peso diferenciado. Então, as mesmas perguntas vão vir para mim, pode ser que sim, pode ser que não. Então, por exemplo, tem um jogo chamado Kahoot. O Kahoot utiliza muito isso também, que é um jogo eletrônico de pergunta e resposta. Aquele que responde mais rápido tem um peso maior, ele consegue uma pontuação maior. Então, eles observam muito isso, tá? Então, no processo seletivo, não só as respostas certas,
mas também o teu perfil é criptografado e o tempo de resposta também. Então, ele vai te dar uma opção. Inclusive, as empresas de segurança utilizam muito isso, né, na criptografia para saber se a pessoa está mentindo ou não. É o tempo de resposta dela. Algumas utilizam até sensor aqui digital nos olhos, na íris, para saber se a pessoa... Tem um estudo, né? Se ela olha para cima, ela está buscando uma informação lá do passado. Se ela olha para baixo, ela está buscando uma informação ali do presente. Se olha para a esquerda, para a direita. Se olha para o outro lado, opa, está mentindo, está buscando uma coisa lá. Então, é muito utilizado isso, tá? Então, isso é muito comum hoje em dia, essa questão de perguntas e respostas, tá? Nesse momento aqui, que vai dar os 15 minutos, a gente começa a praticar, né? Então, como é que a gente vai praticar isso? Tá aqui, ó, me conte sobre você, por que você quer trabalhar para nós, dê um exemplo de onde você foi capaz de usar suas habilidades e liderança, e onde você se vê em 5 anos. Então, tem aqui algumas observações. Então, aqui nesses 15 minutinhos, você pode indagar para um e para outro. Então, quando eu pergunto para um candidato, me conte sobre você, o que é que ele tem que responder? Comercial de 30 segundos. Perfeito, tá? Então, se os candidatos ficassem, aí você já sabe que ele precisa treinar mais o comercial de 30 segundos. Então, aqui ele está falando, o entrevistador não quer saber sobre sua vida pessoal. Fale um pouco sobre as suas realizações até hoje e todas as fases importantes de sua carreira. Nós fizemos um processo seletivo, acho que foi uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, não lembro, para a lojinha do templo em Belém. Eu sei que nós abrimos ali, deram 2 salas do Instituto lotadas de gente. Lotada. Não sei se a Lindy, eu lembro da Lindy, a Lindy queria participar, né, Lindy? Você lembra? Você falou, eu posso participar, alguma coisa assim. Até do Instituto ela queria participar, né? Sim, eu lembro. E aí, eu falo o seguinte, pessoal, lembrem da busca salarial de emprego, naquela época era o CASP, né? Lembrem-se do CASP. Então, cuidado com o currículo, cuidado com as entrevistas. Aí eu fiz uma pergunta assim, fale-me sobre você. E o pessoal confundiu muito, mas confundiu muito. Em vez de falar da carreira profissional, fui falar assim, eu sou presidente da Sociedade de Socorro da minha ala, eu gosto de ajudar os irmãos, eu tenho 3 filhos, não sei o quê, eu adoro cozinhar, Digo, gente, não entendeu nada, né? E aí nós vimos a diferença dos candidatos que saíram muito bem, tanto em currículo, quanto nas entrevistas, né? Eu fiz uma entrevista para eles escreverem. E os melhores candidatos foram aqueles que tinham feito CASP. Não tem como, né? Porque a pessoa podia até ser boa, mas eu tinha que fazer um processo seletivo. E o primeiro foi escrito, né? Então, eu pedi até para fazer uma carta de intenção, que foi essa aqui. Onde você quer daqui a um tempo, porque você quer trabalhar conosco, né? Tinha gente lá que não sabia nem para onde ia uma resposta dessa, né? Por que você quer trabalhar na associação? Por que você quer trabalhar para a igreja, né? Por que você quer trabalhar na lojinha do templo? E tinha gente que não sabia para onde ia, tá? Então, dê um exemplo de onde você foi capaz de usar essa habilidade de liderança e onde você se vê em 5 anos. Isso aqui é legal, esse item número 4, ele é muito bacana, tá? Porque você tem que colocar coisas que têm a ver com a empresa. Você não pode dizer, daqui a 5 anos, vamos dizer que é um processo seletivo para uma empresa privada. Daqui a 5 anos eu quero estar concursada na minha área. Gente, você não vai passar nunca nisso, né? Porque ele não vê, ele não consegue visualizar o investimento em você e saber que daqui a 5 anos você não vai estar na empresa. Tem coisas que a gente não precisa falar, mas a gente não vai mentir. Mas tem coisas que você não precisa falar para o empregador, tá? Alguma dúvida, irmãs, aqui com relação a isso? Não. Não, tranquilo. Aqui outras perguntinhas, por isso são os 15 minutinhos, tá? Qual é a sua maior conquista? Por que devemos contratá-lo? Você trabalha bem em equipe? Quais são as expectativas de salário? Você tem alguma pergunta? Então, por exemplo, aqui, ó, tirando o primeiro, o resto você pode utilizar tudo o quê? Palavras de poder. Praticamente tudo você pode colocar a palavra de poder, tá? E aí, para finalizar, nós temos aqui os compromissos da semana. Sempre trabalho 15-10-2. Gente, a gente precisa trabalhar pesado no 15-10-2. As pessoas, eu não sei se elas não conseguem um pouco mais além. Elas têm muita dificuldade de identificar 15 recursos, fazer 10 contatos e 2 entrevistas. Isso pode ser, Regiane, Lindy, qualquer classe social, dentro do nosso nicho ali. Pode ser irmãos na área operacional, pode ser irmão na área gerencial. Eles têm muitas dificuldades
para conseguir o 15-10-2, né? Percebi, Dubai aqui. É. Parece que não entendem. Todo encontro eu tenho que explicar de novo. Eu peço para alguém falar o que é, quando eles vêm falar. Aí eu falo assim, tá mais ou menos no rumo. Mas é isso, isso, isso. Eles têm uma dificuldade. Aí alguns, não, mas esse tanto de gente empresário. Gente, não é só empresário. É todo mundo que você conhece. É cachorro, é papagaio. Exatamente. Eu dou até assim, porque eles têm dificuldade, realmente. Às vezes a pessoa tem um preconceito de falar com aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, e mal ele sabe, aquele irmãozinho, irmãzinha trabalha na casa de um empresário, trabalha na casa de uma pessoa que, sabe, conhece a vizinha ali, principalmente essas pessoas são muito carentes, elas conhecem muitas pessoas ligadas à política também, sabe? Às vezes você vê o irmãozinho, ele, não, aquele irmão não vai me ajudar, não vai ajudar. Eu já vi um irmãozinho desse aqui me trazer um parceiro poderoso. Ele é um irmãozinho que você olhava assim e fala, não, esse irmãozinho aqui, não, ele trouxe, foi um parceiro para mim muito rico. Olha, irmão Lauro, eu queria te apresentar. Falava assim, meu presidente, eu queria te apresentar um amigo meu aqui. Quando eu fui ver, era um político lá poderoso, né? E aí, depois que eu fui entender a história dela lá, que foi babá, não sei o quê, dos filhos dele, depois virou um grande amigo da família, a gente não pode, né? Tem que falar para todo mundo, e essas pessoas conhecem muitas pessoas. Aqui nós temos alguns vídeos para vocês compartilharem, dependendo do tempo aí, lá nos grupos de autossuficiência, sobre entrevistas de emprego. E nesse momento final aqui, compartilhar os recursos, tá? Então, sempre falar, Lindy, o que você trouxe aqui para o grupo? Regiane, o que você pode trazer aqui para o grupo? E as pessoas, elas vão se ajudar, elas vão sair de um status ali de sendo ajudada para um status ajudando as pessoas. Então, elas estão começando a provar um pouquinho da autossuficiência, tá? E aqui a leitura finalzinha, para a nossa aula, nosso treinamento finalizar. Suplique para que o Espírito lhe mostre o que o Senhor deseja que faça. Planejem fazê-lo. Prometam-lhe que obedecerão. Ajam com determinação até terem feito o que ele pediu. E depois orem para saber o que fazer em seguida. Irmãos, nós finalizamos o nosso treinamento de hoje. Nós temos alguns irmãos que não têm acesso à internet. O que é que a gente pode fazer com isso? O que é que eu estou fazendo com alguns líderes que têm dificuldade? Eu estou mandando o manual Minha Busca por Emprego em PDF para eles lerem. Irmãos, vocês vão ler e vão mostrar para mim aqui, coloque as dúvidas de vocês, o que é que vocês aprenderam. Identifique o 15-10-2 e mandem aqui para mim o que é que vocês fizeram essa semana. Então, não tem muita desculpa, porque às vezes o irmão, eu não tenho acesso ao YouTube, eu não tenho acesso ao Zoom, porque é muito pesado, meu celular é muito antigo. Mas ele tem acesso ao WhatsApp. Então, manda para ele o PDF, dá uma lida para ele, conversa assim, irmão, você consegue? Dá uma ligada para ele, olha, esse capítulo vai tratar disso aqui. Você consegue dar uma lida e depois fazer um resumo para mim disso? Pronto, é dessa maneira. E vocês vão pontuando esses irmãos, tá? Lindy, Regiane, alguma dúvida? Não, tranquilo. Eu queria agradecer o trabalho de vocês são bem diferenciados dentro da área Brasil, tá? A gente vê que a estaca que realmente valoriza isso, os membros eles são muito ajudados. A gente tem uma dificuldade muito grande na minha estaca de fazer com que os irmãos participem. E eu estou trabalhando assim, todo afinco junto com o comitê, estou botando o membro do sumo para dar o treinamento, estou botando especialista para fazer com os bispos, estou pegando o bispo para a gente para conversar com os bispos que tem os irmãos desempregados que estão usando o fundo de jejum, para a gente entender qual é a grande dificuldade. Estou trabalhando com um coro de elders, pedindo para que eles possam trazer esses irmãos e trabalhando com a Sociedade Expor, através da presidente, que faz parte do caso, para ela falar com as presidentes para divulgar isso dentro dos grupos. A gente utiliza esse recurso, faz com que os irmãos eles tenham acesso, tá? Eu tenho que puxar a orelha mesmo dos especialistas, para eles fazerem a estaca deles, conhecerem eles. Eu sou muito procurada por outras estacas daqui de Belém. Hoje eu fui procurada 2 vezes por 2 irmãos de estacas diferentes, querendo fazer curso de autossuficiência. Porque eu não sei aonde que eles sabem meu nome. Eu sou famosa por aí da autossuficiência. Fala com a irmã Lindy, fala com a irmã Lindy. Aí eu falei, não, sua estaca tem, mas eu não sei quem é. Peraí, o senhor vai já saber. Obrigado pela ajuda de vocês, Regiane e Lindy. E eu deixo esse treinamento com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.